Não faço ideia de como começar a escrever sobre isso. Decidi que preciso iniciar de algum lugar. Então aviso que as lembranças não virão na ordem direta de acontecimento dos fatos, mas sim seguirão a aleatoriedade que impera quando se tratam de assuntos que feriram o interior da gente. A questão é essa. Vou falar de uma dor. Então peço, antecipadamente, que tenham uma postura de compaixão. Exercitem aquela velha história de que ninguém sabe exatamente o que se passa lá dentro do outro, pois não andou seus passos e não percorreu os mesmos caminhos. Nessa estrada escolhi, muitas vezes, a vulnerabilidade. Porém, nem sempre, e talvez por isso esteja aqui, consegui definir os tênues limites entre ser vulnerável ou perder-me, deixando-me ser a sombra do outro. E foi assim que a relação começou, complexa. Cada um carregava as dores das experiências anteriores, porém, a chama de viver algo intenso parecia nos levar a querer pagar os preços que fossem. Muitos momentos foram de beleza e de carinho e, com a intimidade, aos poucos, cada um aprendeu o que feria o outro. Isso serviria para mais tarde, quando a sensação de impotência numa briga fazia com que utilizássemos essas armas para cutucar a ferida, seja apenas para expulsar a raiva, seja com o intuito de machucar. Eu dizia que a relação estava me sufocando. Ele não entendia. Sua autoestima ia para o subsolo. Perdi a conta das vezes em que temi por sua vida. Perdi a conta das vezes em que, também, tive coragem e fui embora de seu apartamento, quando nenhuma conversa mais era possível. O choro dele doía em mim, e eu me confundia se essa dor representava algum resquício de sentimento e que talvez seria prudente tentarmos de novo. Minha personalidade persistente me leva frequentemente aos limites do que posso superar. Naquela relação eu parecia estar fazendo o mesmo. Precisava esgotar as possibilidades para saber se a gente podia ou não dar certo. Minha intuição dizia que não, mas ela também avisava que talvez demorasse um pouco. O tempo foi passando, a gente se afastou e se aproximou tantas vezes que parei de contar. Sempre intenso, mas a gangorra pendia cada vez mais para o insuportável. Ele não entendia que me sufocava, que invadia o meu espaço. Na insistência por uma conversa, encontrava uma forma de entrar no meu prédio, me procurava no trabalho. Sabia da minha rotina, conhecia os lugares que eu frequentava e provocava muitos encontros, embora sempre dissesse que eram casuais. Também ligava incessantemente, enviava infinitos áudios e mensagens, utilizava todas as redes que encontrava algum acesso até mim. Sem saber como responder, sem saber como explicar que ele não deveria ter esperanças de um relacionamento, fui fechando todas as portas para qualquer comunicação. A gota d'água não foi mais grave, mas foi o que faltava para o copo transbordar. Utilizando o perfil de um amigo, ele tentava mais um contato. Eu passava as férias em outro país. Ele dizia que me procuraria para conversarmos assim que eu retornasse, como 1.000.000 de vezes que seria o último adeus. Amigos próximos a quem eu desabafava minhas angústias me apoiaram. Temiam que acontecesse alguma coisa. Ele nunca havia sido violento, mas o somatório de atitudes já não o deixavam ficar entre os seres ditos inofensivos. Eu já não conseguia ir ao supermercado sozinha, sem me sentir vigiada. Teve uma vez em que corria no parque e ele se aproximou, insistindo para falar comigo. Perdi a paciência, gritei para ele sair de perto de mim. Me diz adeus, ele dizia. Eu dizia adeus e ele nunca ia embora. A decisão de ir na delegacia da mulher foi uma das mais difíceis que já tomei na vida. Assim que retornei das férias, uma amiga me acompanhou depois do trabalho. Se ele não entendia os meus pedidos, mesmo aos choros, ele teria de entender através da justiça. Foi ao entrar na delegacia que o terror começou. Várias mulheres aguardavam com o olhar cansado e o suor escorrendo de suas faces.
Janeiro em Porto Alegre e o ar-condicionado da delegacia não estava funcionando. As janelas, que eram pequenos basculantes, já estavam escancaradas. Uma das mulheres me orientou a preencher o formulário que estava no balcão e avisou para ter paciência. Foram 5 horas de espera. Pedi para minha amiga ir embora e voltar mais tarde. Eu avisaria se precisasse de algo. Achei que tivesse forças para ficar ali sozinha. Sozinha não. Havia outras mulheres lá comigo, e eu as olhava e perguntava em pensamentos o que as trazia para aquele lugar. De repente, 2 policiais e uma mulher, chorando muito, entram na delegacia. O marido havia batido nela e fugido pelo bairro. Os policiais voltariam para tentar encontrá-lo. Casos como esse são prioridade e ela entrou para a sala de atendimento. Uma senhora que estava sentada no canto começou a contar a sua história. O ex-marido tinha tentado queimá-la. Ele a amarrou e derramou combustível em seu corpo. Porque não era sua hora, ele não pôs fogo e não sei como a filha encontrou a mãe. Outra mulher estava com a irmã e um bebê. Mais tarde chegou mais uma mulher com um filho. Esse deveria ter uns 10 anos. Eu não falava nada, só conseguia chorar. Meu ex-namorado nunca havia me agredido fisicamente. Ele invadia meu espaço, fato, mas meu corpo, não. Todos dizem que começa assim, que muitos são os casos de feminicídio em que não há agressão prévia. As estatísticas eu não precisava consultar em notícias da internet ou em jornais. Estava entre elas naquele exato momento sentada em uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Outra vez, a porta se abre e entra uma repórter da TV local e um homem com uma câmera no ombro. A reportagem foi gravada em outra sala. Depois, pediram para filmar apenas os nossos pés. Sem saber como conter as lágrimas, eu só não queria estar ali. Sentia asco pela ironia de ver os outros falando por nós. O que eles sabiam de verdade sobre a nossa dor? Não somos identificadas, não somos ouvidas. Somos julgadas e isso ocorre entre nós e até dentro das nossas mentes. Percebi isso quando o meu relato estava sendo digitado e eu narrava como se pedisse desculpas por estar ali, contando que não era meu perfil não ter boas relações com as pessoas e que tinha decidido pedir proteção por medo de que acontecesse algo com a minha vida. O que tento escrever é baseado em um recorte, uma experiência pontual, a minha. Porém, deveríamos estar ouvindo e escrevendo sobre as histórias de todas as outras mulheres que também dividiram aquela sala comigo. Uma funcionária da delegacia comentou que todos os dias o movimento é o mesmo. As mulheres aguardam por muitas horas, várias desistem e voltam para suas casas, para suas vidas inundadas de fragilidade, medo e dor. Vários meses se passaram desse dia e, quando retorno às lembranças, uma imagem volta muito forte. A do menino de 10 anos que chegou acompanhando a mãe. Ele baixava a cabeça enquanto ela desabafava com as outras mulheres, contando absurdos dos ciúmes do ex-marido. A filha da mulher que havia sido amarrada pediu um lanche do McDonald's. Assim que o entregador chegou, ela separou um dos pacotes e deu para o menino. Ele agradeceu, sorriu e foi sentar-se ao lado da mãe. De repente, o menino estava com os olhos cheios de lágrimas e a mãe virou-se e o abraçou, dizendo: "O que foi, meu filho? Você se emocionou?" Ele responde que sim, apenas fazendo sinal com a cabeça.